mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo, liberdade. Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos. Uma ótima noite, um ótimo domingo para você que está aí já nos assistindo. Estamos dando abertura aqui ao nosso culto, esse culto muito especial. Então pedimos para que você que já está aí preparado na frente da TV, chame o resto da família, o pessoal que está no quarto, o pessoal que está lavando a louça, o filhão que ainda está saindo do banho. Então chame e reúne todos vocês aí, que vai ser um tempo muito gostoso de louvor e adoração ao nosso Deus, não é mesmo? Hoje o culto é um pouquinho diferente, é o culto de abertura das nossas campanhas de missões mundiais. Campanha essa que tem como um tema Viva o Poder de Transformar. E tem como texto base 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. E é esse texto que a gente vai ler agora. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, Deus nos dá um espírito de amor, de autocontrole, um espírito que ama as pessoas e que transforma a vida das outras, como Cristo transformou a nossa vida. A gente leva esse amor às outras pessoas. E que seja sempre esse nosso intuito, né? Então você que ainda não compartilhou esse vídeo, esse link dessa programação ao vivo, então eu peço que você transmita, manda o link do YouTube aí pro pessoal, para todo mundo poder acessar e escutar um pouquinho mais sobre Deus e sobre esse amor que transforma as nossas vidas, como transformou a minha e com certeza transformou a sua. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos colocamos na sua presença, Senhor, primeiramente para engrandecer o seu nome, agradecer por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, agradecer por Cristo, agradecer pela cruz, Pai. Pedimos que esse culto seja um culto totalmente voltado ao Senhor e que o Senhor transforme os nossos corações para que a gente possa transformar e ajudar o Senhor a transformar os corações de outras pessoas, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê um espírito de amor. Pedimos também que o Senhor se faça presente, fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas, Pai, nos quebrante diante da Tua presença, Pai. É isso que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Um ótimo culto. Convido você e sua família a entrar neste momento de louvor dedicado ao nosso Deus. Por isso quero compartilhar a palavra de Deus que diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois aos que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram.
em Gálatas 3, de 26 a 27. Vamos louvar a Deus, declarando que somos filhos dele, e por isso só a ele devemos adorar. Junte-se a nós nesse louvor, levante suas mãos, sinta-se à vontade para cantar e exaltar o nome do nosso Senhor neste momento. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu
Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul, de estrelas pontilhado, o teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Seu filho para morrer na cruz em meu lugar e derramar seu precioso sangue para me livrar da morte do pecado. Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Jesus
poder. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, pela fidelidade dos irmãos, pelos recursos que chegam para sustentar todo o nosso trabalho. Sustentam os funcionários, pagam as contas e abençoam também os nossos missionários, pelas ofertas que os irmãos colocam, para que haja sustento da vida deles também. Obrigado, Deus, porque às vezes é um pouquinho de cada um, mas assim a gente junta forças. Para alguns o Senhor coloca a missão no coração e eles contribuem de uma maneira mais expressiva. E assim a gente sabe que o Senhor faz chegar até as vidas e as famílias dos nossos missionários, para que sejam sustentados por Ti. Abençoa os nossos recursos, para que a gente continue trabalhando com eles, com fidelidade, com responsabilidade, com transparência, e assim todos continuem contribuindo para a Tua obra. Ajuda, Deus, aqueles que estão em tempos de dificuldade e não estão podendo contribuir, que o Senhor os abençoe, dê sabedoria, dê condições, que eles possam também participar conosco de tudo isso. Assim agradecemos ao Senhor pelo que levantamos durante essa semana, durante a próxima semana, no dia de hoje, que o Senhor multiplique e nos abençoe. Abençoe os nossos missionários, que amamos e queremos vê-los sendo sustentados para trabalhar de maneira digna. Abençoe essas vidas e recebe a nossa gratidão, porque temos tido esses recursos para trabalhar durante as semanas, durante os meses, mesmo nessa pandemia. Os irmãos têm sido fiéis e têm abençoado a nossa igreja e os nossos planos que fazemos juntos. Então nos abençoe, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente tem muitos motivos para orar. A gente sabe que tem muita gente sofrendo por causa do Covid, muitas pessoas perdendo seus parentes, pessoas que amam. E também a gente tem que orar pela nossa igreja, pelas pessoas que compõem a Igreja de Cristo. A gente tem muitos motivos para orar, então vamos interceder pelas pessoas. Ore comigo, eu vou orar por você e você também abençoa orando pelos nossos irmãos. Se você tem algum irmão que você lembra que precisa de oração, ore e interceda por ele nesse momento. Vamos orar. Senhor Jesus, cuida da gente. Nesse momento de intercessão, quero orar pelas pessoas que estão passando por grande dificuldade por causa do Covid, pessoas que estão internadas, lutando para sobreviver, Pai. Cuida dessas pessoas, sejam os nossos irmãos ou as pessoas que estão passando por isso, mesmo que não sejam nossos irmãos, Pai, que a sua bênção recaia sobre todos, Pai. Também oramos por aqueles que estão em luto porque perderam as pessoas amadas, seus parentes, seus familiares, Pai. Oramos em especial pela família Ribeiro, que o seu consolo esteja sobre eles, Pai. Oramos também pela família Duduchi, que o seu consolo esteja sobre cada familiar, que o seu refrigério venha, cuida deles, Pai. E também oramos pela família do Talão, pelos seus filhos, esposa, pessoas que estão tristes também por causa dessa perda, Pai. Que a sua mão poderosa e consoladora esteja sobre todos eles, Pai. E sobre todos aqueles que talvez a gente não saiba ou não tenhamos citado, mas que o seu amor, a sua paz e o seu consolo esteja sobre essas pessoas. Que as pessoas percebam que a sua mão poderosa está sobre elas, Pai. Que é o Senhor que governa todas as coisas. Oramos também, Senhor, pelos desempregados, aquelas pessoas que precisam trabalhar, precisam de um sustento. Não deixa, Pai, faltar nada na casa dessas pessoas e que o amor entre os irmãos possa colaborar para que realmente os nossos irmãos não sintam falta de algo dentro de sua casa, Pai. Então cuida da gente, Pai, cuida dos irmãos,
que os irmãos cuidem uns dos outros, Pai, porque sabemos que é o Senhor cuidando da gente, Pai. Oramos também pelas grávidas, Pai, que o seu amor esteja sobre elas, que a gestação seja tranquila, que o crescimento dos bebezinhos aconteça de uma maneira perfeita e que em breve tenhamos muita alegria com essas crianças que estão vindo aqui para a nossa igreja, nascendo fruto de pais que amam ao Senhor, Pai. Então cuida da gente, cuida da nossa igreja, cuida de cada detalhe, Pai, cuida do nosso pastor, cuida do caminhar cristão de cada um, que a fé dos nossos irmãos esteja inabalável, uma fé genuína no Deus verdadeiro, Pai, que possamos te honrar, que possamos te glorificar, que possamos cuidar das pessoas e assim também te glorificar, Pai. Cuida, Pai, cada irmão agora está entregando o seu pedido, aí no coração de cada um tem um pedido, Pai. Ouve o clamor das pessoas que estão orando nesse momento, ouve a entrega da oração dos nossos irmãos, Pai. Cada um tem um motivo, o Senhor conhece, eu talvez não conheça, mas o Senhor sabe o que é melhor em cada momento, Pai. Então cuida de todas as coisas, cuida também dos nossos missionários, as pessoas que estão levando a palavra em outros lugares. Nós sabemos que também devemos levar a palavra aqui, Pai. Que possamos levar a sua palavra, que nunca falte o evangelho nas nossas bocas, Pai. Mas também pedimos pelos nossos missionários que não falte sustento, Pai. Que não falte a boa palavra, que eles encontrem pessoas que estão dispostas a escutar do seu evangelho e que haja transformação, seja aqui no nosso bairro, através das nossas vidas, dos locais que a gente frequenta, ou seja distante, com esses missionários que estão em outras cidades, em outros estados e até em outros países, Pai. Que possamos sustentá-los, que possamos ter recursos para fazer isso também, Pai. Ajuda-nos, Pai. Oramos também por eles e oramos pelos nossos irmãos que entregam suas orações nesse momento. Cuida deles, Pai. Cuida da gente. Que possamos fazer a sua vontade também sempre. Abençoa-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, agora vamos para a palavra, né? Vamos bater um papo com o pastor Cleberson Bigarani, pastor esse que faz parte da Junta de Missões Mundiais. Vai falar um pouquinho sobre essa campanha das missões mundiais e o que a Junta tem feito, vai falar um pouquinho para a gente o que tem acontecido em campo. Então a palavra é com você, pastor. Olá, meus irmãos da Igreja Batista Ebenezer, um grande abraço para você que participa, que acompanha. Obrigado, pastor Wagner, obrigado, Rodrigo, já estou profetizando, tá vendo? Pastor Rodrigo, pelo convite e poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem feito no mundo. Missões mundiais têm enfrentado suas dificuldades, suas lutas, como todas as outras organizações, e pessoas como nós que temos vivido nesse tempo tão complicado, tão difícil. Mas a obra missionária, ela não para, ela é uma ação do Espírito Santo do Senhor que movimenta cada um de nós para o cumprimento da grande comissão a qual o Senhor nos deu. Quando eu penso, por exemplo, em missões mundiais, não é? O texto que vem muito claro, poderia citar outros textos que vêm junto, mas eu penso, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 8, texto que com certeza você conhece, você que participa, você que estuda a Bíblia, talvez nem precisasse aqui a leitura dele, mas como eu estou usando uma outra tradução, diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Nós vivemos, conforme a orientação da palavra de Deus, com a incumbência de ser verdadeiros mensageiros do Senhor. Nós podemos compartilhar aquilo que nós já experimentamos com o Senhor. E é um privilégio poder fazer parte da obra missionária.
E a forma como eu vivo, como é que eu procedo, diz muito a respeito da pessoa que eu sou ou da pessoa que eu venho sendo transformado. A conduta, a minha forma de viver, a minha maneira de viver também diz respeito ao Deus que eu proclamo, não é? E quando eu penso, por exemplo, na campanha desse ano de missões mundiais, Viva o Poder de Transformar, não é? A nossa campanha que está aí em todo vapor, Viva o Poder de Transformar, com base na carta de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, primeiro capítulo, versículo 7, quando fala da ousadia, do poder e do equilíbrio, do autocontrole, né? Eu venho também com esse texto de Atos para corroborar a oportunidade de nós servirmos ao Senhor nesta maneira que o Espírito Santo, ao nos capacitar, tem nos dado. Nós recebemos o poder. E é um poder para transformar, é um poder que testemunha, um poder para ir mais longe e dar aos povos quem realmente é o Senhor, aquele que é o dono, que tem o controle de todas as coisas. Jesus Cristo viveu cumprindo o seu ministério de uma maneira incrível, vivendo realmente uma vida com um poder transformador, sensacional. Nós aprendemos com Jesus Cristo, quando olhamos, por exemplo, para o seu ministério, a vida incrível, maneira diferente, incrível no sentido de fora do comum, não é? É essa ideia de um caráter extraordinário. Você participar de uma celebração, você que é engajado com a causa missionária, você já é alguém fora de série, você já é alguém fora do comum. E Jesus Cristo nos mostrou isso no seu ministério. Ele não estava aqui a passeio, ele não veio aqui para curtir a vida, ele estava com um propósito, e a sua vida é cheia de significado. A sua vida ministerial, ela tem propósitos claros de comunicação dos valores do reino, a fim de que a sua obra redentora ela acontecesse na terra. E nós trabalhamos hoje como mensageiros do Senhor nisso. Jesus viveu sua vida de uma maneira incrível, porque ele compartilhava as coisas, ele falava, ele contava histórias, e as pessoas, elas eram atraídas pelo Senhor e abriam mão de algo, né? Os seus seguidores tiveram que abrir mão de muita coisa, de alguma coisa eles precisaram abrir mão para poder seguir a Jesus. Então, o presidente americano, um ex-presidente Truman, disse que liderar é a capacidade de você levar alguém que antes não gostava de fazer algo e ela passa, então, a ter a alegria de poder realizar aquela tarefa. Foi o que Jesus fez. Ele liderou dessa maneira. As pessoas passavam a viver aquilo que Jesus estava anunciando com grande admiração. Com grande admiração. Jesus tinha a habilidade de contar histórias para as pessoas. Nós somos capacitados também, como Cristo foi no seu ministério, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para poder realizar um trabalho. Assim como eu e você, né, ao recebermos o Senhor Jesus em nossa vida, o Espírito Santo habita em nós, esse poder capacitador, a fim de que sejamos nós mensageiros por todo o mundo, por todos os lugares. Então, como seguidor de Jesus, eu e você, nós somos capacitados a contar histórias. Contar histórias como Cristo contou. A habilidade que Jesus tinha de poder contar histórias. Os missionários são contadores de histórias. Você, às vezes, pode pensar assim, eu não sei falar de missões, eu não consigo falar do Evangelho para outras pessoas. Conte experiências que você tem com o Senhor, do alcance da graça, da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Então, nós podemos, porque somos capacitados a contar pelo menos uma história.
Os missionários têm contado histórias que transformam pessoas, por conta da capacitação recebida pelo Espírito Santo de Deus. Como seguidor de Jesus, além de nós sermos capacitados a contar histórias, nós somos capacitados a viver o poder transformador. Sim, esse poder transformador que vem trabalhando na minha vida, na sua vida, na vida daquele que crê. Primeiro, molda cada um de nós, e à medida em que nós somos moldados, outras pessoas também são transformadas. Elas são atraídas, e então a gente passa a viver, colocando em prática aquilo que nós recebemos, aquilo que nós aprendemos e conhecemos da palavra de Deus, que transforma pessoas. São palavras de vida. E nós somos capacitados pelo Espírito Santo, além de contar boas histórias, além de nós vivermos o poder transformador, somos capacitados a viver de maneira confiante. O que significa? O que significa isso? Significa que nós vivemos uma vida de total dependência do Senhor. O justo vive por fé, diz as Escrituras. Os missionários, eles são desafiados a colocar a fé, a confiança toda no Senhor. E Deus tem realizado coisas maravilhosas nos 5 continentes onde nós temos os batistas brasileiros podem se alegrar porque nós estamos presentes em todos os continentes desse mundo, sustentado pelas igrejas brasileiras através das orações, das suas contribuições. Nós somos capacitados a viver de uma maneira confiante, né, pela fé que vem de Deus e alcança os nossos corações, e a gente vem testemunhando de grandes e grandes transformações na vida de povos, de aldeias, de lugares, de situações que nós temos, assim, relatos maravilhosos. Eu vou dar alguns dados aqui para vocês já já. E por que nós vivemos e podemos viver de uma maneira confiante? Porque sabemos, como promessa do Senhor, que nós nunca estaremos sozinhos. Os missionários, por mais distantes que eles estejam de suas famílias aqui, eles não estão sozinhos. A promessa do Senhor é que o Senhor estará com cada um daqueles que creem, que são seus seguidores, em todos os lugares, por todos os dias, em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo. Então, nós podemos, sabe, meus irmãos, viver esse poder transformador, contando histórias, experiências que nós recebemos e temos com o Senhor, na total dependência do Espírito Santo, que tem movido os nossos corações. Mas esse recado eu queria deixar para você, porque quando nós somos alcançados, quando nós somos transformados pelo poder do Senhor, não é? Nós temos, então, condições de apresentar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, dizendo respeito a quem nós servimos, ao Deus que continua agindo de uma maneira maravilhosa. Eu vou dar alguns dados para vocês e eu separei aqui algumas coisas. Por exemplo, esse poder transformador do Senhor tem alcançado pessoas. Olha, no ano de 2020, que parece que ainda não acabou, né? Mas o ano de 2020 nos deu aí a oportunidade de, através dos projetos dos missionários, dos irmãos espalhados pela face da terra, 279.373 pessoas foram alcançadas, foram assistidas, seja por um missionário dos irmãos, seja por um dos projetos de missões mundiais que estará presente na vida das etnias e dos povos espalhados pelo mundo. 2.156 pessoas foram batizadas. Eu não sei quantas pessoas foram batizadas aí na Igreja Batista Ebenezer, mas este número é um número que glorifica demais a Deus por conta de tudo que estamos vivendo. E a gente vê, então, como a obra missionária, ela pertence ao Senhor. Foram 174 igrejas. 174 igrejas que foram plantadas
no ano de 2020 pelos missionários dos irmãos nos 5 continentes. Ou seja, os missionários por missões mundiais realizando um trabalho por mais de 80 países, ou seja, 81 países. Somos hoje 2.041 missionários, representantes dos irmãos, representantes da Igreja Batista Ebenezer, nos lugares mais distantes da terra. Mas até ali, como diz a palavra, nós somos capacitados para testemunhar nos lugares mais distantes da terra, como mencionei. Então, apenas alguns números eu citando para vocês aqui daquilo que Deus tem feito. Mais de 40 mil decisões. Quer um número preciso? 43.385 pessoas foram, se manifestaram tomando decisão por Cristo Jesus. É motivo de alegria. É motivo de nós agradecermos muito ao Senhor. Rodrigo, estou à sua disposição para a gente poder conversar a respeito daquilo que Deus tem trabalhado, tem feito, não é? Na vida de muita gente, e fica aqui a minha palavra de gratidão por aqueles que oram, por aqueles que participam, que se envolvem, que estão engajados com a causa missionária. Muito legal saber essas coisas, esses números principalmente, né? Saber que a nossa contribuição realmente faz diferença na vida das pessoas. Eu separei algumas perguntinhas aqui bem rápido para a gente ver mais de perto, né, como funciona e algumas dúvidas que com certeza deve estar na cabeça de todos que estão nos assistindo, pastor. A primeira pergunta é: quais são as dificuldades que o missionário enfrenta hoje, dentro desse momento difícil que a gente está enfrentando de pandemia, por tudo que a gente está vivendo hoje, né? Quais são as dificuldades que a gente encontra? Muito bem, os missionários, como qualquer um de nós, tem procurado enfrentar esses dias com muito temor, com muita dependência, né, no Senhor, que é o dono e que é aquele que nós sabemos que está no controle de todas as coisas. Nós vamos realizando conforme o Senhor permite, conforme o Senhor abre o caminho. Você sabe que existem missionários que vieram para a promoção missionária no começo do ano de 2020 e ainda não conseguiram voltar para o campo. Então, essa é uma das dificuldades. Tem alguns que não conseguiram retornar. E outros que precisavam vir e não conseguiram sair de lá. Então, há muita dificuldade. A fome tem aumentado muito. Existe um programa na Junta de Missões Mundiais chamado A Fome na Terra. E há pessoas, né, como a Gabriela Mendes, que está disponível, inclusive, para atender as igrejas em São Paulo, envolvido nesse projeto A Fome na Terra. Né? E essa situação de atendimento, isso tem consumido, vamos dizer assim, de nós, energia e recurso. Recurso para poder chegar alimento na vida na casa de muitas pessoas no mundo, tá? Por conta da pandemia, isso aumentou. E aí a gente tem que imprimir um pouco mais de esforço. E também, não só do recurso, mas da energia, como eu disse, e da habilidade que a gente deve ter, não é? Porque existem aldeias, existem situações em alguns continentes em que, pelo fato daquela comunidade ser conhecida como uma comunidade cristã, ou que existem cristãos ali, tem algumas situações que o recurso não chega. Não chega porque o governo local não permite que chegue. Então, a gente precisa usar de muita estratégia dada por Deus para poder chegar alimento aos nossos irmãos, aqueles que sentem, né,
aqueles que com certeza estão sofrendo, e nós precisamos sentir isso do lado de cá. Mas temos realizado o trabalho. A luta tem sido grande, porém, nós não descansamos, não. Temos enfrentado e estamos encarando de frente os problemas. Entendo. Pensando nisso, né, pensando em tudo que tem acontecido, as dificuldades econômicas, como você mesmo falou, fome e muitas outras coisas que já era muito grande antes de todo esse caos que a gente está vivendo, imagina agora, né? Pensando nisso, o senhor pode pontuar algum campo, algum campo missionário que realmente está passando por uma necessidade maior, ou quais são os campos com essa necessidade maior, tanto faz de demanda de pessoas, ou até mesmo alimento, como o senhor falou? Bem, nós temos ali a questão de Moçambique, que logo depois que aconteceu aquele ciclone, depois veio uma outra situação e algumas das escolas, alguns dos projetos nossos em Moçambique, isso leva-se tempo para poder reconstruir. Logo depois vem pandemia. Então, ali, com certeza, é um lugar que a gente tem trabalhado para poder socorrer, como esse projeto que eu acabei de falar, a Fome na Terra, que alcança muitos lugares em África, aqui na América, por exemplo, Venezuela é uma situação muito clara para nós, né? E outras regiões na Ásia, outras regiões em Oriente Médio. Então, é um trabalho que, como eu já mencionei, ele exige de nós um empenho, um esforço maior. Agora, eu posso dizer para você, Rodrigo, que talvez 90% dos missionários não tem o 100% garantido do seu programa de adoção, do seu PAN, né, resolvido. Por isso a importância da campanha, porque aí aquilo que a gente chama de dia especial acaba complementando. Mas existem situações. Todos os missionários, eles recebem, estão recebendo, estão sendo cuidados, estão sendo assistidos, mas é um esforço muito grande. São muitos projetos. Como eu mencionei também aí, Tenda de Brincar é um deles. Há um outro projeto na Colômbia chamado PARE, Programa de Ajuda, Reabilitação e Esperança, né, que trabalha com dependentes, também imprime bastante de nós, assim, exige de nós um empenho. Rodrigo, eu posso dizer para você que trabalho, por exemplo, com crianças, né, o PEP, são muitas, são milhares, aí dezenas, né, de milhares de crianças que precisam ser assistidas. Então, tudo isso é necessidade que nós temos, compreensão de avanço do trabalho missionário. Entendo. Parece até uma pergunta meio óbvia, mas eu acho que é legal a gente fazer. É como a gente pode ajudar esses campos. Porque muitas vezes as pessoas imaginam que a única forma de contribuição é um valor, sei lá, ofertado, alguma coisa do tipo, mas a gente tem várias formas, né, pastor, de poder ajudar um campo missionário. O senhor pode nos falar quais são esses jeitos de Sim, ajudar? claro. Parece que deu uma cortada, está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo sim, pastor. Ok. Bem, existem muitas maneiras de nós ajudarmos. A primeira, e eu digo assim, que abre o caminho para esse tipo de ajuda, sem dúvida nenhuma, é o comprometimento na intercessão missionária. Nós não falamos isso apenas como abertura de algo que a gente quer transmitir depois. Eu tenho experiência de viagens missionárias em que eu sei que a intercessão de um grupo moveu situações, porque Deus estava ouvindo a oração de pessoas. Lugares, não só a mim, mas outros colegas que tiveram momentos assim de tensão, né? E missionários em vários lugares. Então, a intercessão missionária, ela é extremamente
é fundamental. A obra missionária começa com essa disposição da igreja cristã em interceder, em orar, certo? Então, nós podemos participar de um programa de intercessão missionária. Eu estava vendo aqui um pouco antes de entrar, não é? O diário de oração, por exemplo, o mês de abril. Né? Então, hoje, você vai ter aí condição, por exemplo, para poder partilhar com as pessoas. Né? Então, nós temos aqui, todo dia, um motivo para colocar-se diante de Deus. Todo dia. E existe um grupo de pessoas que participa disso. E nós queremos e precisamos ampliar. Essa é uma primeira situação. A outra, sem dúvida nenhuma, é o engajamento que a igreja tem na sua mobilização, né, dando oportunidade para trazer as informações e respirar missões cada vez mais. Porque isso fica no coração, fica na memória e coloca-se em condição da prática ela existir melhor. Então, esse engajamento ele é muito importante, essa mobilização missionária, trazendo o missionário, contactando o mobilizador para poder estreitar o campo com a igreja. A outra forma, sem dúvida nenhuma, é você você participando de caravanas. Estão suspensas temporariamente, mas olha, vão, pelo amor de Deus, vão pelo menos uma vez, né? Dando aí 10 dias, 15 dias da sua vida para conhecer um campo em missões transculturais. Você vai ver como é diferente, porque você esbarra muitas vezes no idioma, aí você fala assim, mas eu não consigo fazer nada, eu não sei falar árabe, eu não sei falar o crioulo, eu não tenho condições de... Tem, porque existe situação. Aí que você vai ver na sua limitação como é que Deus age. Então, profissionais dos mais diversos campos, você pode participar. Ah, mas eu não sei fazer nada, eu sou dona de casa. Você pode fazer muito no campo com 10, 15 dias que você esteja ali. E são 70 lugares que você pode participar. Então, só não participa realmente quem não está disposto. Se não estiver disposto, não adianta. Mas indo em caravanas, né? Pastores, por exemplo, podem ir para as caravanas de oração e há situações que são apresentadas já no segundo semestre. Nós esperamos aí que esse ano ainda aconteça algum movimento nessa direção, mas você pode se inscrever, voluntários@jmm.org.br, tá certo? Você pode participar enviando para lá um e-mail dizendo eu quero conhecer um campo, eu quero participar. Claro que pode ir sozinho, você pode ir com uma família também. E aí exige-se uma disposição das pessoas de poder participar. E a outra, sem dúvida nenhuma, concluindo isso, né, a entrega de recursos financeiros, e você pode adotar um projeto, você pode adotar um campo, você pode adotar um missionário. Eu conheço uma pessoa que adotou um país. Olha que coisa bacana. A igreja pode adotar um país. Ah, mas a gente não é tão grande assim, não, mas existem projetos e países que é um alvo completamente atingível, alcançável, entendeu? E vocês podem começar com aqui e ali, cerca, daqui a pouco vocês estão com uma região, com um país. Então, existem várias maneiras. Eu falei 4, não é? Dessa maneira, você pode engajar. E aí você vai colocar depois na tela, você tem aí os campos para poder, o e-mail do voluntários, você pode enviar um contato para mim a respeito do PIM, que é o Programa de Intercessão Missionária, e você pode usar as contas da junta para poder fazer Pix, para poder fazer a sua doação. Isso aí, pastor. Pensando nisso, quanto e aonde as nossas contribuições, mais direcionada agora financeiramente, ajuda, o que essa contribuição realmente impacta dentro do campo missionário, pastor? Muito. E vou dizer assim que entra,
Assim que chega o recurso para a igreja, numa campanha, por exemplo, de repente hoje, ao final aqui, irmãos queiram já fazer suas doações. Não espere o final da campanha para enviar. Vão somando lá, tal, até eu chegar ao final, o alvo, mas o recurso pode ser enviado. Vou te dar um exemplo. Como isso é importante. Março do ano passado, quando chegou a pandemia, estávamos no início da campanha, a campanha já aquecida, aí teve que recuar. E aí, muitas igrejas, né, eu, como pastor, eu entendo perfeitamente isso. Você segura aqui, você não sabe quanto tempo vai ser, se vai ser uma guerra, como é. Então você acaba guardando, segurando, e aí algumas igrejas fizeram uma campanha um pouco mais à frente, fizeram em maio, e acabaram enviando o mesmo valor que estava previsto, por exemplo, ou que tinham em março, lá para maio. Porém, quando essa igreja, vou dar um exemplo, uma igreja que, por exemplo, consegue enviar 10 mil reais em março, ela iria enviar 10 mil reais. Ela segurou por alguma situação e enviou em maio esse recurso para a Junta de Missões Mundiais. Aí, vou responder essa tua pergunta, a importância. Aquela quantidade de real enviada para a Junta de Missões Mundiais ser destinada ao campo, não conseguia comprar em maio a mesma quantidade de dólares ou de euros que conseguia comprar em março. Porque você deve saber, né, você que me acompanha agora, que houve um crescimento, um aumento que realmente nos prejudicou bastante, muito. Então, é aquela história, né? Você não trabalha, a gente não trabalha com um real, porque não é a moeda que a gente trabalha lá fora. E quando há uma conversão, você já desvaloriza. E quantas vezes você faz 2, 3 conversões para poder chegar o recurso em determinado lugar? Então você imagina quanto que se perde. De R$1, em alguns lugares, tem chegado 10 a 15 centavos apenas desse R$1 entregue para a oferta ao campo, por conta dessa mudança cambial. Então, entrou, envia. E a gente necessita e pede, conclama, para que isso seja feito dessa forma, porque é muito importante essa participação, assim que se tem condições de participar, de enviar. Tá certo. E a última pergunta, você falou rapidinho um pouco atrás sobre isso, mas eu queria que agora o enfoque fosse para exatamente isso. O que eu preciso fazer para fazer parte desse campo missionário, dessa missão que eu encontrei e, como o senhor disse, adotei para mim e agora, além de contribuir, eu quero fazer parte disso. O que eu faço, pastor? Você Eu sei que a igreja tem uma participação já na adoção, ela pode ampliar essa participação, ela pode ampliar essa contribuição, né? Mas ela pode, por exemplo, como eu mencionei, abrir novos campos de parceria. Então, existem projetos, por exemplo, Bíblias para os Povos, onde os iranianos estão se convertendo aos montes, irmãos. É uma coisa assim que nos enche os olhos, né? Porque às vezes não tem quem anuncie, mas tem a palavra de Deus que a pessoa lê um trecho da palavra de Deus e ela acaba se rendendo a Jesus, né? Existe a tenda de brincar, que é um trabalho maravilhoso, como eu mencionei. Então você pode adotar o trabalho, por exemplo, com as crianças do PEP, o Programa Educativo Pré-Escolar. Você tem trabalhos de plantação de igrejas, tem missionários. Aqui mesmo tem uma pessoa, eu tenho fazendo a agenda dela, né? Uma missionária de Guiné-Bissau, ela trabalha com plantação de igrejas e também na multiplicação dos líderes, na formação desses líderes. Nós precisamos fortalecer os nossos líderes. E assim, tendo esses líderes treinados, essas regiões, esses nativos, eles acabam multiplicando também, acabam se desenvolvendo e fortalecendo. Então, existe
muitas situações. Eu posso contar para você, por exemplo, de uma situação, se me permite, de uma criança que a sua mãe foi até a igreja, ela era muçulmana, ela chegou a uma igreja e ela sabia que ali a igreja estava dando assistência aos refugiados, e ela, no Oriente Médio isso, tá? E ela chegou ali naquela igreja, o pastor me contou isso, o pastor da igreja, quando eu estive lá, me contou isso. Ele disse assim, olha, eu atendi agora há pouco aqui uma mulher, e ela veio me falar, e quando ela chegou aqui na igreja para receber a cesta básica, porque não tinha o que comer no campo de refugiado, ela levou a Bíblia junto, porque a gente prepara, né, uma cesta com um exemplar bíblico. E ela dizia que chegou em casa, na verdade, casa é a tenda, né, a lona, tá bom? E ali começou, mesmo sendo muçulmana, a contar histórias que ela lia na palavra de Deus para suas filhas. E ali, numa das noites, uma menina pequena, virou para ela e falou: mamãe, eu queria muito comer frango amanhã. E a mãe olhou e falou assim: mas frango, minha filha? A gente não tem dinheiro para comprar frango. O que a gente tem é a cesta que a igreja aí nos deu. Ah, mamãe, eu queria muito comprar frango, comer frango. E ela falou assim: a gente não tem como fazer. Mas vamos fazer o seguinte: vamos orar a esse Jesus da Bíblia que a gente está lendo aqui e vamos ver o que acontece. E foram dormir. No outro dia, pela manhã, chegou alguém lá na tenda e falou assim: ei, olha, o nosso freezer queimou e eu trouxe aqui uma bacia aqui com vários produtos para não estragar. De repente você pode utilizar alguma coisa. Aí você pode imaginar o que tinha dentro daquela bacia? Frango. E ela fez com aquilo que recebeu da igreja, mas o que tinha chegado para ela como resposta. Então, nós temos ajudado as pessoas, você pode ajudar, você pode participar de um programa de esperança para os refugiados. São muitos, são milhões. E a gente tem procurado fazer da melhor maneira possível. Rodrigo, eu digo para você que os desafios são enormes, são gigantescos. Mas nós somos animados, né? Nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor para poder avançar, mas não vamos negar, nós necessitamos de parceiros, nós necessitamos de você, meu irmão em Cristo. É de você que nós oramos, ou para você, ou por você, que nós esperamos uma resposta. Nós não esperamos resposta de outras pessoas. Deus tem algo com você? Participe. Você tem certeza que você já fez tudo por missões mundiais? Se não, eu estou à sua disposição para poder encaminhar aquilo que e como você pode participar. Mas vem conosco. Nós precisamos muito de cada um de vocês. Certo, pastor. Eu vou passar aqui as informações, como o senhor disse, de como contribuir e tudo mais. Então, aqui estão as informações ditas, né? Como ele falou, os lugares para fazer os depósitos. Exato. Se o senhor quiser explicar, tá? Isso. Sim, aí nós temos as contas da Junta de Missões Mundiais. Você fazendo a sua contribuição, você pode, por fim, aí você deve colocar, não agora, mas por fim você deve colocar aí o meu contato. Você pode me mandar um comprovante, por exemplo, dessa contribuição, dizendo para onde você quer que esse recurso seja destinado. Se é para a esperança aos refugiados, se é para as crianças do PEP, se é para a tenda de brincar, se é para a plantação de igreja em algum continente, se você quer ajudar, por exemplo, pessoas que estão em recuperação, não é? Você tem como destinar o seu recurso. Você pode usar ali como foi compartilhado para você, e você vai colocar aí, né, Rodrigo? Por favor, você vai colocar aí isso aqui, pastor? Meu contato, não é? Você, meu irmão em Cristo, eu peço que encaminhe seu comprovante e dizendo ali, ó, eu sou fulano de tal, exatamente, esse aí, 21, né? 974758729, meu WhatsApp, ou pelas redes sociais, CK Bigarani, você pode fazer contato comigo. E aí você vai, então, encaminhar
o seu comprovante e dizer, eu ouvi, eu quero participar, eu quero me envolver, eu quero, seja para a contribuição, seja para o PIM, que é o Programa de Intercessão Missionária, seja para você ir para um campo que você queira conhecer, né? Ou ter mais informações. Eu estou para servir, tá bom? Mas existe como você direcionar a sua oferta para um projeto ou para um missionário. Eu espero que você, durante esse período da campanha de missões mundiais, realmente viva o poder de transformar. Então tá certo. Pastor, para a gente encerrar, o senhor pode orar por nós, por favor? Evidente que sim. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo tempo que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de poder compartilhar, levar a igreja ao conhecimento de algumas coisas que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito muito. Esta causa, esta obra missionária, a obra ainda inacabada, nós queremos participar. Nós queremos que o Senhor, ó Deus, desperte cada um. Não só, ó Deus, a igreja agora, Batista Ebenezer, quem acompanha, ou as pessoas que tiverem acesso a essa transmissão, mas também, ó Deus, que amplie, e este momento nós intercedemos, para que outras igrejas, para que irmãos deste país todo, neste grande país que é o Brasil, tenham um despertamento vindo da sua parte, ó Deus, a fim de que haja um comprometimento com a causa missionária, a fim de que haja, ó Deus, um compromisso com aquilo que o Senhor espera que aconteça da nossa parte. Nós necessitamos unir as forças. Nós precisamos desta igreja unida para a comunicação, para a transmissão, para o avanço missionário ter êxito. Em nome de Jesus Cristo, quero também pedir, ó Deus, que o Senhor continue guardando a cada um de nós, guardando os missionários, guardando suas famílias, assim como também deve guardar cada um de nós, cada um desta igreja, que esteja, Senhor Deus, desfrutando do teu cuidado, do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Então, um grande abraço, muito obrigado pela conversa. Esclareceu muitas dúvidas que com certeza muitos aqui tinham. Fique com Deus. Eu agradeço. Um Obrigado. abraço. Tchau, Pela tchau. oportunidade, viu? Deus abençoe vocês. Ótima semana. Obrigado, pastor Cleverson. Obrigado, Rodrigo. Foi muito bom a gente ter essa noção e ouvir essa palavra e a gente abrir finalmente nossa campanha de missões mundiais para que os nossos missionários sejam cuidados por nós também. Temos essa alegria de saber que os nossos missionários estão em vários lugares, sendo bênção na vida de outras pessoas. E nós fazemos parte desse trabalho, ao sustentá-los, ao orar por eles, ao interceder por eles, ao apresentá-los. Então que o Senhor abençoe essas vidas. Pastor Cleverson, leve o abraço da Igreja Batista Ebenezer a todos os missionários, a todos os líderes da Junta de Missões Mundiais, que seja uma grande bênção. Rodrigo, que Deus continue te abençoando aí no Ministério de Evangelismo, para também ser uma bênção junto com todos aqueles que trabalham com você. Eu quero terminar este culto agradecendo a Deus, muito feliz por essas notícias boas que o pastor Cleverson trouxe para a gente, agradecendo mais uma vez toda a equipe que faz funcionar o nosso culto, dá bastante trabalho, mas tem uma gente muito boa que trabalha para fazer funcionar tudo. Eu quero agradecer a Deus por essa equipe, especialmente do Ministério de Serviço, da Adriana e todos aqueles que trabalham junto com ela. E eu quero abençoar a sua vida, para que essa semana você continue vencendo um dia após o outro, sendo bênção, anunciando a Cristo, falando com pessoas, cuidando de pessoas, e que a gente possa cuidar das nossas famílias que estão em dificuldades, que a gente seja sempre uma bênção um na vida do outro. Quero abençoar a sua vida com a bênção de hoje e pedir ao Senhor que acompanhe você durante a semana. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, cuida dos nossos irmãos, cuida das nossas famílias, cuida da nossa igreja. Recebe a nossa gratidão pelo culto que tivemos hoje. E abençoe os nossos missionários em todo lugar que estiverem deste mundo. Abençoe os líderes da junta para que continuem sejam
sendo uma bênção e multiplica os recursos que estamos colocando para cuidar desses missionários. Que a tua bênção seja sobre todos eles, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. E eu os abençoo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, 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 oh. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, não glorificará teu nome. Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo.